Senhor, o que queres que eu faça? Olá, tudo bem com vocês? Bom, sou Frei Edson Matias, vamos continuar aqui a nossa reflexão sobre as admoestações de São Francisco. Então, seja bem-vindo, esta é a quinta admoestação. Nós vamos aí ver como Francisco entende a questão da cruz do Senhor, nada de se gloriar em si próprio, mas sim na cruz do Senhor. Se dá o título a essa admoestação como ninguém se ensoberbeça, mas glorie-se na cruz do Senhor. Então vamos ao texto, acompanha aí na tela. Atende, ó homem, a que excelência te pôs o Senhor Deus, porque Ele te criou e te formou à imagem de seu dileto Filho, segundo o corpo e a sua semelhança segundo o Espírito. E todas as criaturas que existem debaixo do céu, a seu modo, servem, conhecem e obedecem ao seu Criador, melhor que tu. E também não foram os demônios que o crucificaram, mas tu com eles o crucificaste, e ainda o crucificas, deleitando-te com vícios e pecados. De que então podes gloriar-te? Mesmo se fosses tão sutil e sábio, que tivesses toda a ciência e soubesses interpretar todas as espécies de línguas e prescrutar sutilmente as coisas celestiais, de tudo isso não podes gloriar-te. Porquanto um demônio conhecia as coisas celestiais e sabe com precisão das terrenas mais que todos os homens, ainda que houvesse alguém que recebesse do Senhor um especial conhecimento de sua suma sabedoria. Igualmente, se fosse o mais belo e o mais rico de todos, e mesmo se fizesses maravilhas, a ponto de afugentares os demônios, tudo isso te é contrário, pois nada disso te pertence, e de nada podes gloriar-te. Mas nisso podemos nos gloriar, em nossas fraquezas, e em carregar todos os dias a Santa Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, aí nós temos vários trechos, que fala sobre a questão de dar glória somente a Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, depende aí da graça do Senhor. Então, por isso nós não devemos nos gloriar de nossos esforços, simplesmente, ou daquilo que nós podemos chamar de dons. Nós não podemos nos apropriar disso que Deus nos deu. Então, por mais que temos dons e qualidade, mas isso jamais pode ser motivo de glória própria. Ou seja, não sou eu que sou dono disso, mas é o próprio Deus que me dá. Essa é uma concepção bem franciscana, e aí a gente vai ver muito da herança também aí dos primeiros séculos, de Santo Agostinho, e também de todo o caminhar da igreja do período, que o homem por si próprio não pode nada, A única coisa que ele pode é reconhecer a Deus como seu Criador. Então tudo aquilo que nós fazemos não deve ser tido como nosso, mas unicamente como Deus. Francisco dizia que ninguém deve gloriar dos seus dons, nem invejar os dons dos outros, porque isso seria um absurdo, porque seria invejar o próprio Deus Altíssimo. Então, por isso que na espiritualidade franciscana, a questão dos dons sempre é dado por Deus, jamais simplesmente um esforço pessoal. Nós somos, segundo Francisco, servos inúteis. Essa frase que eu acabei de falar dentro da espiritualidade franciscana, hoje em dia ela é um pouco difícil de compreender e de se aceitar. Como assim eu sou servo inútil? Não, eu sou filho de Deus, eu sou agraciado, eu não posso ser tratado como, vamos dizer assim, um inútil. Essa palavra inútil hoje, para a nossa, vamos dizer assim, a nossa ideia de econômica, de utilidade social, ela é muito pesada. A gente interpreta isso, como assim? Eu sou um filho de Deus e sou inútil? Mas o que nós devemos entender é o quê? Primeiramente que
a inutilidade aqui não está dizendo de uma baixa autoestima, não está dizendo de desprezo negativo em relação a nós, né? Talvez é complicado de entender isso porque não havia essa censura dessas frases, vamos dizer assim, interpretadas como se ela fosse uma repressão, uma negação de si próprio, uma visão negativa do ser humano nesse período de Francisco. Hoje, depois, né, da psicologia moderna, depois do modo que a gente preza por uma autoestima, né, um bem-querer, essa ideia se a gente fala servo inútil, a gente pensa, nossa, vai acabar com a pessoa, vai acabar com a gente, né? Mas nós devemos olhar aqui no sentido assim, que Francisco, fazendo a experiência de Deus, vendo que toda a graça, tudo procede do Senhor, que Ele é um Deus amoroso, misericordioso, que nós temos dificuldades de amar e de compreender essa mensagem. Então, dentro dessa visão, com o olhar de Deus, muito para além do abaixo autoestima, muito para além de uma negação de si próprio, a gente coloca o valor no lugar certo. Então, nós devemos entender isso, que o valor de nós mesmos está fundado em Deus. Então, por isso que aí não há baixa estima, aí não há complexo de inferioridade. Nesse aspecto, não há repressão, não há negação de si próprio, das suas qualidades. Pelo contrário, há uma potencialização. Por quê? Porque deixando os dons, reconhecendo-os, né, tendo origem em Deus, então nós não nos apropriamos. E não se apropriar é ficar aberto a novos dons, às novas qualidades, graças que Deus nos dá. Então, pelo contrário do que a psicologia talvez moderna, a nossa concepção moderna entende aí como não pode dizer servo inútil, a espiritualidade franciscana vai dizer justamente que é somente nesse reconhecimento da graça de Deus como fonte e origem que nós seremos verdadeiramente humanos, verdadeiramente saberemos amar. E dentro deste amor não há complexo de inferioridade, porque o complexo de inferioridade seria fruto do egoísmo, né? Porque atrás de todo complexo de inferioridade existe, na realidade, um complexo de superioridade, né? Ele vem disfarçado. Pois bem, então, dando a Deus a origem, né? Que nós não vamos só nos gloriar na cruz do Senhor, aí sim que vai nascer todos os dons e todas as capacidades. E aí a liberdade de filhos de Deus, onde que nós sabemos que não somos nós que produzimos, mas simplesmente devemos estar abertos, e o já estar aberto já é graça de Deus, e aí novos dons e aqueles que já são dados a nós, naturalmente, são potencializados. Então, pelo contrário, seremos sim indivíduos com autoestima, né? Teremos uma autoestima, ou seja, perceberemos que somos e tendemos a ser semelhança de Deus. Então essa, na realidade, é a libertação de qualquer visão, vamos dizer, inferiorizante, vamos dizer assim, do ser humano. Então Francisco tem esse tino, tem essa profundidade, que é bem diferente da profundidade de hoje, que na realidade não é profundidade, é superficialidade, né? Onde que se preza uma autoestima baseada no orgulho humano, nas competências humanas quanto orgulho, e não exatamente como reconhecimento que nós somos criaturas e que nós devemos todo louvor, toda graça aos dons que nos foram dados a Deus, né? Tá bom? Então vamos aí conversando mais sobre, depois vai aparecer de novo essas questões no decorrer das outras demonstrações, e nós vamos voltar a esse tema da questão da humildade, e que nós devemos gloriar somente na cruz do Senhor, somente na graça que Ele nos concede. Tá bom? Paz e bem, e até um próximo vídeo.